Fala, meu lindo! Estamos em Santo André. E essa é a primeira mensagem de uma série que vai transformar a sua vida. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, nós temos um encontro aqui no nosso canal. Eu quero de verdade que essa palavra fale com você. O tema da mensagem é: convide Deus para as suas batalhas. E eu quero que você tenha certeza: nenhuma batalha que ele tenha entrado até então, ele perdeu. Então, lindo, se você não quer perder batalhas, chame ele para a batalha. E se ele mandar você ir, vá. E se ele mandar você ficar, fique. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir só um favor, algo muito simples, muito rápido e muito importante. Curte o vídeo, rapidão, curte, dá um likezinho. Estou fazendo vontade de fazer igual aqueles youtubers. Vamos fazer a meta de 200 mil. Aí se bater a meta, a gente dobra a meta. E curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Isso, agora nós estamos a pouco menos ou 180 mil inscritos para batermos 10 milhões. Então, lindo, se inscreve, bebê. E vamos pro vídeo. Ai, olha, essa série não tá normal. Hoje, enquanto eu trazia à memória aquilo que o Senhor foi ministrando no meu coração ao longo desses 2 meses que se passaram, algo aconteceu de uma maneira diferente. Eu estava no meu quarto do hotel, a luz era pouca, então eu peguei um abajur, coloquei em cima de uma cadeira. E naquele lugar ali, enquanto preparava as mensagens, comecei a falar com Deus de um jeito simples. E quando eu percebi, uma glória de Deus invadiu o quarto. Eu comecei a mandar mensagem para minha mãe, que sei que está jejuando pela série. Chamei a minha esposa de vídeo. Mas é engraçado porque a gente sente quando tem algo diferente no ar. A gente sente. E essa mensagem em específico hoje fez tanto sentido para mim, e que eu quero que você abra o coração para entender que sim, não existe batalha que ele entre junto com você que o final seja uma derrota. Ele não entra em lugar nenhum para perder, e o lugar que a derrota era garantida, quando ele entra, a vitória vem. Então, lindo, só tem um problema: é que nós escolhemos as batalhas que ele não escolheu. Toda a batalha que a gente perde é porque nós entramos nela sem a autorização de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 42, diz o seguinte: e o Senhor me disse: não subam nem pelejem, pois eu não estou com vocês. Para que vocês não vão e sejam feridos pelos seus inimigos. Eu vos falei e vocês não me ouviram. Vocês se rebelaram contra a ordem de Deus.
e subiram com arrogância. E os seus inimigos que habitavam naquele monte vieram contra vocês, os perseguiram e destruíram vocês. Uau! Meu Deus! É uma palavra muito difícil de ouvir, porque nos faz lembrar de derrotas quando ouvimos isso. Nos faz lembrar que muitas das dores que nós colecionamos estão exatamente conectadas às batalhas que lutamos sozinhos. E porque às vezes não tivemos sabedoria, não tivemos paciência, fomos afoitos, compramos brigas que não era para a gente comprar, vivemos histórias que não eram para nós viver, simplesmente porque não tivemos o temor de perguntar para o Senhor, de chamar Ele para conversa. E sabe, o retrato de uma geração frustrada é o retrato de uma geração que luta sozinha, que luta sem o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Sabe, nós temos que lembrar dessas mensagens de quando éramos crianças. Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o Deus dos médicos, Ele é o Deus de todos, Ele é o médico dos médicos, o Rei dos reis, aquele que era, aquele que é. Só que veja, o nosso problema é porque existe algo dentro de nós que primeiro não nos deixa perguntar. Porque nós temos uma coisa dentro da gente chamada ego. E o ego nos faz pensar que a força do nosso braço é suficiente. O ego nos faz pensar que a gente não precisa de ajuda. E sabe como é interessante? Porque os nossos filhos, e você quando era pequeno também era igual. Quando a gente pensa que é independente, a primeira coisa que a gente declara com a nossa boca é: eu não preciso de ajuda. Até hoje, até esses dias, eu entrava no quarto com os meus filhos, escovava o dente deles. Hoje, se eu falar para um dos meus filhos: posso escovar o dente? Ele diz: por quê, pai? Aí eu tenho que dizer: porque sou teu pai, talvez isso me dê direito a alguma coisa. Mas a desculpa dele é boa. Ele diz: pai, eu já aprendi. E isso é o maior perigo, porque eu também aprendi a escovar o dente, mas já tive cárie. E eu sou adulto. O meu filho ainda é pequeno, mas veja, a conexão está justamente nisso. À medida que amadurecemos, paramos de depender do Senhor. E quando paramos de depender dEle, as nossas crises começam. É possível você viver uma vida com Deus, é possível você conhecer a Jesus e nunca depender dEle. E essa é a maior dificuldade nossa, e é por isso essa mensagem. Porque existe uma coisa do céu que nos defende a curto, médio e longo prazo: chamar Deus para conversa. Eu vou ser pontual com você. Esse povo de Israel, veja, era o povo de Deus. Ser chamado de povo de Deus não é um título comum, é um título poderoso. Eles eram os escolhidos, o povo de Deus. Olha, é muito mais poderoso do que a gente imagina. Viram milhões de milagres com os seus olhos. Viram, sabe, fogo, a nuvem de fogo, a coluna de fumaça, a água da rocha, o mar que se abre, o maná que cai do céu. É muito milagre que esses homens viveram. Só que, veja, o homem, mesmo vendo tudo, pela própria nossa natureza, chega um determinado momento que o povo acha que não precisa de Deus, e que o segredo é eles, que o segredo não é quem escolheu, é quem foi escolhido. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. Essa série, quando era pelo dia, nós estamos em junho, final de abril, o Senhor falou comigo: e aí, bebê, você não vai jejuar?
pela série que você vai gravar? E eu me perguntei, por que eu vou jejuar? As mensagens já estão aqui. E aí o Senhor colocou no meu coraçãozinho, David, baixa a bola. Ter mensagem não significa ser instrumento. Agora, ser instrumento significa ter uma mensagem. E para ser instrumento, você precisa depender de mim. Aí eu falei, Jesus, estou ligado, pronto, voltei. Ou seja, por mais que o tempo passe, o resultado das coisas se dá de maneira aonde a dependência tem o seu lugar. Eu estava hoje olhando e vi que vai bater os 10 milhões. E aí eu me impressionei com... Não, calma, eu fiquei pensando, Jesus, da onde surgiu tanta gente? Eu nasci numa cidade de 600 mil pessoas. Quando eu era garoto, o Senhor dizia que eu falaria para muita gente, mas o máximo de gente que eu imaginei era a minha cidade. O que faz você viver o sobrenatural? O que faz você romper a fronteira? O que faz você passar a margem do comum? Depender do Senhor. Sabe, a mensagem é sobre dependência. É sobre dizer, Jesus, eu não vou me mover se o Senhor não estiver comigo. Jesus, eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não estiver aqui, eu não vou. Jesus, eu não vou andar vazio. Jesus, eu não vou andar de pneu murcho. Jesus, eu não vou decidir absolutamente nada na minha vida se o Senhor não trazer paz para o meu coração. Jesus, eu preciso tanto do Senhor que eu não consigo explicar. Mas Senhor, se o Senhor puder, abre o caminho, dá luz, mostra qual é o próximo passo. Jesus, me leva para o centro da tua vontade. Sabe que eu imagino Deus olhando para a gente dizendo, yes! É isso, bebê. Se você chama Ele, é um pedido irresistível para o Senhor. Se você dobra os seus joelhos e diz, Jesus, eu preciso de Ti, eu imagino o Senhor assim, ó, meu filho, meu lindo, eu sei o que eu estou te falando. Eu sou um pai humano e falho, mas quando a minha filha olha para mim e diz, papai, eu te amo. Quando o Nonô diz para mim, pai, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Aí eu falo para Jesus, Jesus, eu quero me parecer contigo cada dia mais. Aleluia. Jesus, eu quero que eu chegue em qualquer lugar e quem esteja longe, perdido, sinta uma paz sobrenatural no coração, que a tua presença, sabe, isso é uma delícia. Aí quando João diz para mim, pai, quando eu crescer, eu quero trabalhar com o Senhor. Aí agora eu levei ele na primeira viagem, fiz um crachá para ele, e ele me abraçava dizendo obrigado. E aí eu digo para Jesus, Jesus, eu quero viver o resto da minha vida para a tua glória. Jesus, eu quero honrar o teu nome por onde eu for. Jesus, eu quero levar a tua palavra enquanto houver fôlego no meu pulmão. Aí o Senhor olha e diz, é isso. Enquanto os nossos olhos estão voltados para Ele, não haverá batalha que seremos derrotados, não haverá problemas que irão nos sucumbir, não haverá. 10 aleluias, eu vou dizer de novo, se o Senhor estiver com você, batalhas não serão perdidas, guerras não serão experimentadas de derrota, nada nem ninguém poderá parar o que Deus tem para você. Mas aqui eu preciso te dizer que o problema não é durante a batalha, é antes de entrar nela. Quantas dívidas que você já fez e que está desesperado? Aí você diz, Senhor, me ajuda. E aí Deus diz, mas eu não estava junto. Sabe o currículo que você entregou no lugar errado? E te chamaram
e hoje você reclama do trabalho, quem foi que disse que Deus mandou você ir para lá? Sabe, o marido, foi você que quis. Ou seja, existem batalhas que nós entramos que não tem mais como sair. E a ajuda na batalha é diferente da ajuda antes da batalha. Porque a ajuda na batalha é no meio do sangue, é no meio do cenário de guerra, é no meio do caos, é dolorido. Agora, quando a ajuda é antes da batalha, ela não tem sangue, ela é estratégica, ela é inteligente. Não, lindo, vamos junto. Ela não é comum, ela não tem cenário de guerra. Ela é tão inteligente que a guerra é aniquilada antes de começar. Lindo você crer que se você convidar Deus para a sua história, para todos os detalhes da sua vida, existiam batalhas que você precisava ir entrar, e por conta da estratégia do Senhor, você vai passar sobrevoando alto, e não vai precisar manchar os pés, não vai precisar. A questão é o nosso orgulho. Não tem o que fazer. Enquanto nós não sufocarmos o nosso orgulho, enquanto nós não declararmos com a nossa boca: eu não sou suficiente, eu não consigo sozinho, Jesus, eu preciso de socorro, e eu não só quero socorro no meio da batalha, eu quero socorro para todos os detalhes da minha vida. Jesus, para sair, para entrar à direita, para entrar à esquerda, por onde eu for, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Jesus, eu dependo de você. Quando você declara isso, você elimina guerras desnecessárias, você elimina crises que não precisa viver. Você só vai viver se tentar viver sem Ele. Eu vou te falar um negócio. Eu já me livrei de tanta coisa por ter perguntado, ou ao menos ter sido sensível ao Senhor. Eu me lembro que essa história eu devo ter contado já em alguma série, mas eu me lembro que um dia, enquanto estava nascendo a nossa associação evangelística, eu fui ver um prédio na nossa cidade para comprar. Eu não tinha dinheiro, mas tinha fé. Fui com o corretor entrou comigo. A propriedade era linda. Eu olhei, uau, que lindo. E aí no meio do nada, meu telefone toca. Meu telefone toca e é um amigo meu. Um amigo. E ele me diz: você está onde, David? Eu disse: eu estou dentro do prédio que eu quero comprar para a associação evangelística. E ele perguntou: quanto é o prédio? Eu disse o valor, e não era um valor baixo, era um valor alto. E ele disse para mim: pode comprar, eu vou pagar para você. Eu disse igual a você. Eu falei, falei pro corretor: é nosso. O corretor já assim, ó. O corretor é um bicho empolgado já. Comissão. Aí eu pra ele aqui, ó, é nosso. Aí eu tô aqui pra ele: mano, pô, maravilhoso, cara, tu não sabe que lindo. Eu desliguei o telefone, falei pro corretor. E aí, irmão, eu ia embora nas nuvens. E aí era um terreno que a casa em cima tinha uma descida, assim, uma curva. E aí quando eu tava na curva, sabe aquela expressão: Deus pegou você na curva? Irmão, na curva, o Espírito Santo falou comigo assim: não vai perguntar nada para mim, não. Irmão, olha como é a nossa carnalidade. Bom, eu não tenho dinheiro, mas tenho fé. Do nada, meu telefone toca. Um doido diz que vai pagar. É de Deus ou não é? Nem tudo que brilha é ouro. Nem toda proposta é propósito de Deus para você. Essa é a parada. A gente só sabe se convida Ele do início. É ruim descobrir depois.
eu peguei, eu sou meio vida louca. Falei pro corretor: segura aí, que eu preciso orar. Do nada, corretor: tá bom. Só que eu não sou eu sou exagerado. Eu atravessei a rua, sou dramático. Dobrei o joelho, irmão, na calçada. Imagina as pessoas passando, não entendendo nada. E eu tô aqui: Jesus, eu gostei demais. Comecei a falar pro Senhor, porque eu queria convencer ele. Jesus, ó, que isso, pai? Você viu? Nossa, ganhamos. Aí eu fiz de todos os meus argumentos. Aí falei assim: mas ó, é o Senhor que manda, tá? Eu quero que o Senhor fale comigo em 24 horas. Se o Senhor falar sim, eu entro de cabeça, Senhor, o Senhor sabe. Se o Senhor falar não, eu não vou comprar. Aí, irmão, beleza, eu orei, atravessei a rua. Aí o corretor falou: e aí? Eu falei com Deus, e agora eu tenho que esperar uma resposta. E ele disse: se Deus não falar nada? Eu falei: eu não vou fazer nada. E passou 24 horas e Deus não falou nada. E o corretor me ligou e eu disse para ele: eu não vou comprar. E aquele dia eu fiquei martirizado por aquela decisão de fé, porque é difícil quando não faz sentido, sendo que é tão lógico. Mas esse é o negócio. Deus não opera na lógica do homem. Deus opera numa história que Ele conhece o começo, o meio e o fim. Quando você chegou, Ele já estava ali. Ele já viu o teu futuro. Ele já viu você vivendo no centro da vontade dEle. Ele já viu todos os desdobramentos das pequenas histórias e das pequenas decisões do seu dia. Ele já viu tudo. Bom, lindo, eu disse não para aquela compra. E 8 meses depois, o rapaz que tinha me dado foi preso. E todos os bens deles foram arrestados, todos. Todos foram bloqueados pela justiça. E um dos imóveis seria a minha associação evangelística, que hoje cuida de mais de 280 mil pessoas, que tem ajudado milhares no discipulado com doações de Bíblias. E agora, 3 anos se passaram. Nosso nome é limpo. Nossa credibilidade está intacta, porque teve um dia que eu soube dizer não para aquilo que Deus disse não. Lindo, eu quero que você entenda: nunca entre em nada se Deus não entrar com você. Não adianta. Se você entra sem Ele, você entra para perder, você entra para colecionar derrotas. Então qual é o conselho da vida? O conselho da vida é: só entre em batalhas que Ele entra. Só entre em guerras que Ele entra. Porque se Ele for com você, se Ele estiver ao teu lado, a Bíblia diz: o mar não te submergirá. Ei, lindo, você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Se você estiver com Ele, tenha a certeza, Ele nunca perdeu uma batalha. Mas você só vive isso se entra somente nas batalhas que Ele entra com você. E para isso, você precisa perguntar: Deus, você quer? Ou você não quer? Se Ele dizer não vá, não vá. E se Ele dizer vá, mesmo que não faça sentido, vá. Vá. Um dia Deus falou com um homem chamado Gideão e disse: Gideão, chegou a hora de vencer os inimigos. E os inimigos eram mais de 120 mil. E aí Deus olhou para Gideão e falou: teu exército é muito grande. Se vocês vencerem, o povo vai pensar que eles são a razão. Vamos diminuir o contingente. Diminuiu para 10 e na última reduziu para 300. Aí você vai dizer: 300 contra 120 mil? Como assim, David? Exatamente.
Se você for bom de conta, é 400 inimigos para cada soldado. Mas aqui que mora o negócio. O segredo não é o soldado que vai para a batalha, é o general que envia para a guerra. É lindo. Não, escute bem. Aí a Bíblia diz que a estratégia que o Senhor deu para ele é: desce, ouve o que eles estão dizendo. Se você está com medo, ele vai lá, ouve. O povo estava sonhando, estava perturbado, morrendo de medo, porque Deus assusta os nossos inimigos antes da gente chegar. Ele mexe tudo. Aí Gideão desceu e falou assim: a vitória é nossa. Vamos fazer o seguinte: divide 3 grupos de 100 em volta do acampamento, uma trombeta numa boca, uma tocha na outra, e todos vão. Ah não, meu Deus do céu, barulho junto, vai balançar a tocha. Aí os inimigos, irmão, ficaram desesperados, porque tocar a trombeta é cantar a vitória antes da guerra. Eu já ganhei. Quem entra com o Senhor já ganhou antes de entrar. Se Ele é com você, você ganha antes de sair. Meu Deus. Agora, que maravilhoso isso. Se você entra com Ele na guerra, o segredo não é a força do teu braço. O segredo é a graça de Deus que opera através de você. Se você entra na guerra, você não precisa de força, porque Ele te dá a estratégia que inutiliza a tua força. Se você entra com Ele, você não sofre, você cresce, você aprende, você amadurece. Agora, sem Ele, desespera. Com Ele, tem coragem no meio do caos, até porque o caos está controlado, porque se Ele está presente, o mar teme a voz dEle, a tempestade se aquieta mediante a voz dEle. Lindo. 120 mil inimigos mortos por 300 soldados. Vou dizer de novo, porque você não pegou. Talvez você aqui de Santo André deve ter visto muito o filme do 300, acha que é tudo igual. Lindo. 300 soldados venceu 120 mil inimigos. Mas diz para mim uma coisa: de quem é a vitória? É por isso que toda a batalha vencida, a glória é dele. E é por isso que nós precisamos do Senhor todos os dias, porque nós não somos o segredo. O segredo é aquele que está conosco. O segredo é o Senhor. A partir de agora, antes de qualquer decisão, chame Jesus. Antes de qualquer batalha, diga: Jesus, vem cá. Senhor, eu não sei viver sem você. Jesus, abre os meus olhos, abre o meu caminho. Senhor, me mostra qual é o próximo passo. E aí você vai começar a experimentar algo que se chama paz. A paz que vai dominar o teu coração, vai guardar as tuas emoções e vai te livrar da queda futura. Porque, veja, quando Ele entra, Ele não perde. E se você entra onde Ele está, você também não vai perder. Eu quero declarar no nome de Jesus: a sua batalha será vencida, mas não será na força do seu braço. A sua batalha será vencida, mas não será o teu mérito. A sua batalha será vencida no nome de Jesus. Porque se Ele estiver com você, inimigos grandes irão parecer pequenos. Caminhos destruídos serão reconstruídos. Gigantes que eram grandes demais parecerão pequenos aos seus olhos. Porque o segredo não é o soldado que caminha na guerra, mas é o general que envia para a batalha. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque hoje os nossos olhos se abrem e a partir de então não caminharemos sozinhos, não decidiremos sozinhos, não daremos passos para longe da tua vontade prevalecerá e o teu nome será glorificado do início até o final das nossas batalhas, e no final sairemos vencedores, em nome de Jesus.